Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunya Vaji Pashchacha Deshatarine. Todas as glórias a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, por ter se rendido aos seus pés de lótus. Minhas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hoje vamos para o verso 10 do canto 7, capítulo 6, Srimad Bhagavatam, onde estamos narrando os ensinamentos de Prahlada Maharaja para os seus amiguinhos, né, na hora do recreio, onde ele está instruindo espiritualmente aquelas almas para que elas também tenham esse conteúdo, né, porque, como a gente já disse nas aulas passadas, a ideia aqui de Prahlada Maharaja como um devoto puro de Deus é mostrar para essas almas que o que é que cria esse obstáculo ou a expansão da ilusão nesse mundo material. E aqui nesse verso 10, pelo que eu estou vendo, é um verso mais longo, nem vou falar o sânscrito, ele continua a bater na tecla da família, né? Parece que aqui a família é a família quando, né, vivida através dessa perspectiva ilusória, onde você se considera o corpo material, e essa família automaticamente com seus filhos, com as suas posses, né, com a sua intenção de prover conforto para a família, é aquilo que está causando, uma das coisas que causam mais ilusão para a pessoa que deseja ingressar no avanço da consciência de Krishna, de Deus, né? E como a gente disse, o problema não é a família, porque depois que você ingressa nessa consciência divina, naturalmente você vai ter ou vai cuidar da sua família dentro de uma perspectiva espiritual. Então, Prahlada Maharaja está dizendo para tomar bastante cuidado quando você ingressa na vida familiar, porque todo o seu tempo e energia vai ser gasta, né, nesses cuidados para aqueles, né, que você julga pertencerem ao seu círculo íntimo e familiar, onde você diz eu, meu, minha esposa, meu filho, meu cachorro, meu amigo, expandindo mais a família que é relacionada com a sua família, outra família, e assim nos perdemos nesse círculo, né, infinito de relações materiais. E Prahlada Maharaja está batendo aqui nessa mesma tecla, nesse verso, o verso 11 a 13. Nem tinha visto aqui que era eu falei verso 10, mas é verso 11 a 13, ok? Então, Prahlada Maharaja diz, tradução: como pode abandonar a companhia de sua família uma pessoa que lhe dedica tanta afeição e cujo âmago do coração está sempre repleto das imagens dos membros familiares?
Então aqui, né, eu vou, em vez de ler o verso inteiro, que é grande, a gente vai lendo por partes e tentando fazer um comentário. Porque realmente, né, um pai de família, uma mãe, está sempre com essas imagens afetivas daqueles que lhe circundam, né, dentro daquilo que é uma concepção de que ele veio de mim, então ele é meu porque ele veio de mim, ele é meu filho, eu tenho que cuidar, aí você vai passar todas as suas crenças, seus valores. E ele está falando aqui, ó, nós estamos dedicando assim, tanta afeição e o âmago do nosso coração está repleta das imagens dos membros familiares. Essas imagens no sentido de que você está co-criando esse mundo. Por exemplo, esse mundo à sua volta, ele é um reflexo da sua imaginação. E de acordo com como você trabalha com essas imagens dentro de você, você estabelece uma relação com a sua imaginação daquilo que se chama do lado de fora. Isso eu estou falando dentro da perspectiva do corpo material, do ego, né? Do falso ego, que se estabelece nessa dualidade de dentro e de fora. Então tem as imagens que são formadas do lado de fora, contempladas pelos sentidos desse corpo material, e tem o seu sentido de imaginação apoiado dentro das suas crenças, da sua filosofia, da sua religião, do seu idealismo, onde você dá valores específicos a essas imagens externas, e a família, né, ou as relações mais íntimas, seja também de amigo, considerando o amigo também como uma parte da família, ou membro da família. Então aqui, para lá do Maharaj, está falando para os amiguinhos deles. Como é que você vai abandonar isso se você dedica tanta afeição, carinho verdadeiro, né? Como você, lá no seu âmago do coração, você está sempre pensando nos seus familiares. E eu dei o exemplo da mãe e do filho, né? A mãe tem essa ligação mais poderosa com o filho. Então, basicamente, essa é vamos chamar assim, uma armadilha de Maia bem poderosa que deixa você ligado a essas questões, né, emocionais. Então temos que, desde criança, entender que um dia iremos participar desse contexto familiar e devemos saber como entrar nessa dimensão das relações dentro da perspectiva espiritual. E quando você está nessa percepção maior da vida, enxergando cada pessoa dentro do seu círculo relacional como um espírito, você olhando, né, os corpos materiais com a presença de Deus, é bem diferenciado a maneira como você vai tratar afetivamente essas pessoas, né, que Deus coloca, esses espíritos, né, que Deus coloca na sua vida para você ter uma participação mais íntima. Tá? Então, para lá da Maharaj continua falando. Especificamente, a esposa é sempre muito bondosa e compassiva e procura satisfazer seu esposo num local solitário. Aqui dá para entender, né? Imagina, um menino de 5 anos, para você ver a mente de um devoto puro, né? Ele já viu tudo, né? Então, por que um homem quer ter uma esposa, né? Basicamente, para ter o gozo dos sentidos também. Hoje em dia, em Kali Yuga, no Srimad Bhagavatam, é dito que os casamentos são baseados simplesmente em relações sexuais, em atração física. E a mulher, naturalmente, também tendo um outro contexto natural, ela também tem esse aspecto de casar por segurança, ou um conforto familiar, ou uma proteção. Então tem essa questão também da ação masculina e feminina, e isso também, hoje em dia, cria-se, né, uma série de ideologias feministas, machistas, e tudo vai se revogando. Mas no final de tudo,
um homem casa com uma mulher, no contexto do falso ego, porque tem essa coisa da atração física, da relação sexual, que é natural, né, dentro de um casal, mas aí, Prahlada Maharaj está falando assim, ó, especificamente, né, por causa disso é especial essa atração, essa ilusão, porque a esposa, ela geralmente é compassiva, é bondosa, é aquela pessoa que dá uma força sempre, está apoiando, né, o homem também está protegendo a mulher, né, porque é isso que o masculino tem que proteger o feminino. E aí fala que e a mulher procura, né, dentro da percepção dela, ou da dependência do homem, ela sempre procura satisfazer o homem no local solitário. Eu achei interessante nunca tinha visto, num quarto. Hoje em dia não tem mais local solitário, porque todo mundo, né, dentro dessa parte mais animalizada, faz sexo em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Não tem mais essa coisa mais védica, né, como quando Prahlada Maharaja fala que na cultura védica tinha esse contexto. Mas se o homem está completamente apaixonado pela esposa, ou pela namorada, ou pela mulher, e essa mulher sempre tem um equivalente, né, sexual, ou um equivalente compassivo, bondoso com essa pessoa, há uma paixão, né, estrutural, interna, emocional, onde você fica nisso. Qualquer pessoa aí que passou pela adolescência, ou que está na adolescência, sabe que quando se cria, né, aquela paixão, você fica completamente dependente, fica luxurioso, você quer encontrar a pessoa e fica sofrendo, né, quando não está com a pessoa. E o jovem, né, fica cheio de coisas na sua cabeça para resolver isso, resolver aquilo, e fazer planos de futuro. E assim é a vida material. De modo que quanto mais o parceiro, né, for agradável, mais você vai ficar preso a isso. Então está falando aqui, né, essa coisa da afeição, seu coração está sempre pensando na família, principalmente na esposa, e aí há todo esse contexto carnal dentro de um falso ego que você não se interessa por serviço devocional. É algo muito forte, algo muito forte, que ultrapassa essa barreira simplesmente da compreensão. Vou abandonar a família, vou abandonar o mundo. É uma ligação bem poderosa, né, da carne, os filhos, aquele carinho, né? Você quis, né, ter filhos, é um contexto social. Então Prahlada está falando aqui, né, satisfaz seu esposo num local solitário, e o esposo satisfaz a esposa provendo ela, mantendo, protegendo, que é a função do masculino, né, de provedor, né, de protetor. E a mulher é aquela força que faz um homem conquistar as coisas para dar o melhor, né, de si, para conquistar mais coisas, para ter mais coisas, para expandir o conforto. E é assim que funciona, assim que é o sistema desse mundo de Maia, né? E aí ele já dá aquela expandida aqui, ó, na família, né? As criancinhas falam num linguajar entrecortado, muito agradável de se ouvir, e seu afetuoso pai vive pensando em suas doces palavras. Então isso aqui é clássico, né? É tão bonitinho, eu também acho super lindo, né? Quando eu olho uma criança, ela falando entrecortado, não consegue ainda falar, e tentando, né, andar, tentando compreender as coisas.
Que a criança é uma criatura linda. Agora, se você vive, né? Você que tem filhos, acredito que a maioria de quem está ouvindo essa aula aqui tem filhos, já passou por essa experiência. Aí quando a criança cresce, que pena que cresce tão rápido, né? E a criança tem sempre, né? A criança que agita a casa, que você está sempre dando risadas com ela, você está aprendendo essa inocência. Então, para lá da Maharaj está falando aqui, né? É muito agradável de se ouvir isso, porque é uma brincadeira, você esquece seus problemas, o seu estresse quando você está com uma criança, porque ali é uma brincadeira. Você deixa a sua criança também aparecer. Já viu, né? Um adulto fingindo que é uma criança, falando com a criança, parece que é a criança dele. E tudo isso vai promovendo o quê? Um apego. A esposa, né? Os sentimentos pela família, de queridagem, as criancinhas em torno, falando e brincando, papai, papai, eu te amo, papai, eu te amo, papai, eu quero... Aí o homem, né, o casal fica ali, naquela paixão mesmo, né, aquele apego completo. E para lá da Maharaj já está falando aqui. Aí fala, e continua, como poderia abandonar-lhes a companhia? E aí, como ele está instruindo já as crianças, que com certeza eram espíritos também capacitados para receber esse conhecimento, porque aqui estamos falando de uma escola de crianças de 5, 6 anos, né? Então, antigamente tinha esses espíritos já eram mais capacitados de entender essas palavras. Tinha toda uma cultura védica, né? Tinha o Gurukula, né? No caso aqui, esse é o Gurukula dos demônios, né? É o guru material, porque Hiranyakashipu era o maior dos demônios. E ele queria colocar certas crianças na sua escola, crianças essas que, lógico, por ele que tinha poder místico, eram capacitadas a constituir o seu governo, né? E ele tinha professores especializados para isso. Mas ele não contava com esse passatempo que o filho dele ia ser o inimigo dele, o maior oponente dele. Que na verdade é o contrário, né? Para lá da Maharaja foi quem salvou a vida de Hiranyakashipu, porque pediu, né, Nrsimhadeva, na hora da morte de Nrsimhadeva, para perdoar o pai dele. Depois que o pai dele tentou várias vezes tirar a vida de Prahlada Maharaj, mesmo assim o devoto puro ele está em Krishna, ele está em consciência transcendental. E naturalmente, na hora da morte de Hiranyakashipu, Prahlada pede, né, depois que Nrsimhadeva mata o seu pai, mas o espírito não morre, a alma não morre, e ele pede para Nrsimhadeva dar uma nova chance para o seu pai. Porque se uma pessoa chega num nível tão poderoso desse, demoníaco, esse poder de yoga, significa que é um espírito brilhante, né? Só que para o lado negativo. E esse espírito foi escolhido por Deus. O poder de Hiranyakashipu é o poder de Vishnu. Se Deus, no coração de Hiranyakashipu, que fazia esse papel do maior demônio, que conquistou todo o universo, não tivesse essa vivência, né, essa potência de Krishna, de Vishnu em seu coração, ele nunca ia conseguir alcançar essa posição que ele quis. Então, Deus, ele cria passatempos. É assim que funciona aqui nesse mundo material, nessa escola, nessa existência material. É assim que funciona, é um jogo, é uma brincadeira, é um lila. E aí você, quando você vê demônios nesse mundo, e quando você vê mocinhos, né? Mocinhos e bandidos, você entende, você tem que entender dentro da sua posição transcendental, que tudo isso é articulado pelo poder administrativo de Vishnu que está dentro do seu coração. E aí ele está fazendo o arranjo para que tudo aconteça dentro de uma maneira que as pessoas possam realizar isso espiritualmente, ou entender
esses jogos externos como um simbolismo da realização interna, quando você chega nesse ponto de compreensão, então você se liberta, tanto das forças negativas quanto das forças positivas. E é esse mundo material, Krishna fala logo no canto 2. Vá além das dualidades, transcenda, situa-se em meus pés de lótus. E aí você vai entender o jogo, e você vai jogar bem. Você nem vai ficar apegado à luz, e nem desapegado das trevas, né? Ou da escuridão. Você simplesmente vai transcender isso, e vai ver o jogo. E esse jogo vai estar acontecendo na sua vida enquanto você estiver encarnado aqui. Só que você já não está mais envolvido com isso. E para chegar nesse ponto, você tem que fazer a prática espiritual, que vai te dar a autorrealização, que vai despertar o seu amor por Deus e que vai criar essa intimidade entre a super-alma que mora no seu coração e você. Tá? E aí você vai se tornar o quê? O diretor da sua vida. Antes você era um personagem no cenário de um diretor cósmico, vamos supor. Agora você que dirige a sua vida. Inclusive você pode participar do próprio filme, né, da sua vida, ser um personagem, mas entendendo tudo o que está acontecendo por trás das câmeras, ou seja, da projeção mental. E daí, para lá da Maharaja, continua, né? Como poderia abandonar-lhes a companhia? A pessoa também tem muito carinho pelos seus pais idosos e pelos seus filhos e filhas. Tá? A filha é especialmente muito querida de seu pai. E enquanto está vivendo na casa de seu esposo, ela não lhe sai da mente. Assim, né? Tem essa coisa, acho que também na psicologia sempre fala assim que o pai é mais ligado com a filha e a mãe é mais ligada com o filho. Tem essa correlação de atratividade. E aí quando a filha sai de casa, né? E o pai continua com essa ligação, ele está sempre protegendo a filha. Ele tem esse aspecto aí, além de tudo isso, você está sempre pensando também nessas relações extras, né, da sua família em relação a cunhado, a genro, a tudo mais. Então é expansivo. Para lá do Maharaj está alertando aqui quanto a isso. Então você tem que parar uma hora e observar o quanto que eu estou simplesmente só pensando em termos familiares, de apego aos filhos, à esposa, ao cachorro, aos amigos, aos cunhados, aos genros, a tudo isso que é relação familiar. E ele vai falando de um jeito aqui, né, até carinhoso, né? Quem conseguiria abandonar esta companhia? Ele vai repetindo, né? A filha, o pai idoso. Além disso, no convívio em família, a casa é decorada de mobília. E nela também há animais e servos. E aí você também se apega à casa, às coisas que tem dentro da casa, que você construiu com muito carinho, objetos, né, que você ganhou de presente, ou que você comprou de acordo com o seu gosto, para mobiliar aquela casa. Aí você fica encantado, fica preso à sua própria casa também, que representa esse núcleo de base para a sua estrutura familiar coexistir, onde você recebe os amigos, todas essas coisas, né? Aí também ele fala aqui dos servos, né? As pessoas que te servem, os empregados da casa, sempre muito agradáveis, né? Dentro de um interesse, né? Já que você está pagando, né, pelo serviço deles. E você, como o chefe da família, assim, se sente o centro da casa. Assim é o falso ego. O falso ego, ele quer ser o centro da família,
o centro da casa, o centro dos empregados, dos servos. E é isso que Prahlada Maharaj está tentando colocar. Você entra nesse esquema e não consegue sair, porque aquilo ali estabeleceu uma importância para você. Seja você do sexo feminino ou masculino, mostrando, né, essa expansão progressiva depois que você casa e constitui uma família. E também tem os animais, os seus animais, como a gente falou aqui anteriormente. Os animais sempre felizes quando você chega em casa, né? O animal sabe quem é o cabeça da casa. Então tem toda essa coisa, toda essa questão. Depois Prahlada continua falando. Quem poderia abandonar semelhantes confortos? Né? Toda a construção do falso ego, ao constituir aquilo que se chama a possessividade, a luxúria, está dentro de uma estrutura de conforto, onde você vai poder satisfazer os seus sentidos, de se tornar o centro, né, da família, onde as crianças, os servos, os animais, todo mundo esteja meio assim que te idolatrando. Mesmo inconscientemente, você sendo uma pessoa mais reservada, mais humilde, mas lá no fundo, essa posição de você estar sendo visto como um centro, adorado por todo mundo, porque você que mantém, você que sustém, né, todo mundo, de certa forma, né, hoje em dia, os casais, eles trabalham em conjunto, mas aqui está até dentro de uma estrutura mais védica, né, onde a mulher ajudava o homem a progredir espiritualmente. E junto com aquelas outras almas, né, que eram os seus filhos, a mulher tinha essa posição de agradar ao marido, e o marido tinha a posição de proteger a mulher, a família, os animais, os empregados. Mais ou menos assim, né? Acontece também atualmente, né, talvez de uma forma não tão védica, mas é isso que acontece. Então ele fala assim, quem poderia abandonar semelhantes confortos? Né? A gente pensa que é só o conforto físico, mas é isso aí, um conforto emocional, um conforto psicológico. Tanto que quando a família, né, os filhos crescem, saem de casa, tem um termo que eles falam em psicologia que é o ninho vazio. Então, nesse ninho vazio, aí você, principalmente quando você vai envelhecendo, aí os filhos vão tendo menos contato com você. Algumas pessoas ficam muito rabugentas, né, quando velhos, e os jovens. E você vira um idoso, um velho, se preparando para a morte, sem cultura espiritual, e quanto mais velho, mais reclama, fica com mais doença, com mais dores, e a pessoa fica insatisfeita com tudo, e aí a família vai ter que conviver com você, que antes era um centro, né, agradável, e você vai perdendo esse conforto, mas de certa maneira você se sente confortável dentro dessa estrutura familiar. Então, por mais velho que você esteja, abandonado, você ainda é o guardião da família. E aí as pessoas vão tratando você da melhor maneira possível, né? Você sempre vai ser honrado, né, pela sua posição. E daí você pode ter algum problema, vai para o hospital, e de alguma forma você espera que todo mundo cuide de você. Então você está sempre confortável nessa posição de que você sempre foi o supridor. E isso que Prahlada Maharaj está falando aqui, você vai chegar na velhice, né? Algumas pessoas são realmente não compassivas, abandonam os seus pais, os seus avós, colocam em asilos, não estão nem aí, né? Hoje em dia a mentalidade de Kali Yuga é bem diferente da védica, ou oriental também, né? Que
tem toda uma cultura da ancestralidade, onde os velhos são honrados por chegarem ali naquela posição de velhice. Hoje em dia a pessoa nem oferece um lugar num ônibus assim quando vê uma pessoa mais idosa. Tem-se que criar regras para a pessoa ter o bom senso de que aquela pessoa ali está com o corpo já, né? Já está detonado já com o tempo. Então, quem poderia abandonar semelhantes confortos? Apegado, o chefe de família é como um bicho da seda. Vamos ver esse exemplo aqui. Que constrói um casulo no qual ele próprio fica preso, incapaz de sair de lá. Entendeu como é que é? O bicho da seda, ele, né, através desse apego, das decepções, do autoritarismo ou de bondade demais, ele vai criando essa vida do falso ego e no final ele está completamente enclausurado, né? Encausulado, no caso do casulo. E é isso que as pessoas vão chegar. Para lá do Maharaj está falando, você vai simplesmente criar uma barreira energética em torno de você, porque você tem determinadas crenças, acredita que a vida é isso mesmo, é desse jeito, nascer, casar, ter filho, ter uma profissão, viver no dia a dia naquela batalha para conseguir dar conforto, ficar confortável e ser esse centro gerenciador daquilo que se chama família. Para lá da Maharaj está alertando aqui, né? Como no verso passado, no outro versos passados também ele deu essa ideia, né? Então ele está falando assim, apegado, o chefe de família. O chefe de família caiu nas teias mais pesadas, né, da ilusão. E todo mundo que é chefe de família aqui, que não está no contexto espiritual, tem que entender isso. Assim, ó, você não precisa abandonar a família, mas você tem que agora transcender essa questão, porque se deixar você vai simplesmente se afundar cada vez mais nessa questão e vai perder a oportunidade de praticar serviço devocional. E já uma pessoa que é espiritualizada, principalmente aqui, igual o Prahlada fala, desde criança se tem essa oportunidade, a família dele também é espiritualizada. E essa é a perfeição. A perfeição é você criar essa oportunidade de que os espíritos que se reúnem com você recebam também essa misericórdia, né, de estar sempre recebendo conhecimento espiritual. E aí sempre temos, né, assim, na Índia, né, a família sempre vai num templo, eles cantam o nome de Deus, eles leem o Bhagavad Gita, o Bhagavata. Na cultura cristã de um jeito, na cultura muçulmana é de um jeito, mas sempre ali a família está colocada naquele esquema de onde o centro é Deus. E já nesse esquema que para lá do Maharaj está falando aqui, o centro é o que? É o falso ego. Ok? Então é para a gente pensar nessas coisas, né? Aí você pode meditar assim, sobre várias famílias, né? A gente vê aquelas fotos antigas, aquelas famílias grandes, antigamente tinha, né? Aí o pai sentado assim, naquela cadeira da frente com a mãe, aí tem toda aquela geração de família, filho, neto, bisneto, 70 pessoas, e tudo isso é essa vidinha que todo mundo está tendo há várias e várias vidas. E nessa vida aqui você casa, às vezes nem tem filho, mas essencialmente é a mesma coisa. Ou tem um ou dois filhos só, tá? Então, lembra disso, né? O bicho da seda. O bicho da seda, ele vai soltando dele
Aí depois usa para fazer, essa seda ela é tirada para fazer roupas. Então aí continua para lá, só para satisfazer dois importantes sentidos, e aqui ele vai fechar tudo isso que ele está falando, por que isso tudo acontece. Então só para fechar, só para satisfazer esses dois sentidos, e por isso que ele se constitui da família e tudo mais, os órgãos genitais e a língua. Por causa dos seus órgãos genitais e da sua língua, você perde Deus. Você troca Deus pela energia da luxúria, pela energia, né, de... Porque aqui a língua é bem interessante também, depois a gente vai ler o significado de Srila Prabhupada. A língua é tipo assim, tudo que você fala, você verbaliza, dentro de um contexto místico, você cocria. A palavra, né, é o éter, né? São 5 elementos de manifestação: éter, ar, fogo, água e terra. Aqui dentro dessa terceira dimensão, tudo é constituído desses 3 elementos: terra, água e fogo. O ar dá aquele sustento, mas é o éter que cria. Por isso que o mantra, né, quando você canta um mantra específico, você manifesta. Os yogis antigamente queriam fogo, eles têm um mantra do fogo. Até de bombas nas guerras, né, havia guerra de mantras. Então eu recitava um mantra aqui e manifestava algo para atacar o outro exército. E o outro exército mandava também a mesma coisa. Tem Passatempos de Krishna, né, que fala sobre a Brahmastra, que era uma bomba, né, atômica de calor intenso, e o de lá lançava uma bomba atômica de frio intenso. Essas curiosidades que a gente encontra no Bhagavata. Então essa questão da língua, né? A vida inteira você está falando apenas coisas materiais. E a nossa língua é para vibrar espiritual, para co-criar espiritualmente. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu fala, para você controlar a sua língua, você tem que cantar o meu nome. Senão você vai ficar falando 24 horas, fazendo cocriações dentro de um contexto de falso ego. Isso vai te prender mais ainda. Isso é o bicho da seda. E sexualmente você deixa, né, de cumprir a sua disciplina espiritual, porque dentro do falso ego da luxúria você está sempre querendo praticar sexo. Ter várias mulheres, as mulheres também podem querer ter vários homens, né, dentro do contexto atual. E aí trocamos Deus pelos órgãos genitais e por um tipo de linguajar que está criando toda essa situação que faz com que rejeitemos Deus. E aí há várias filosofias ateístas, impersonalistas, né, filosofias que negam a presença da pessoa divina, pessoa absoluta, no coração, no seu coração. Então Krishna vem revelar tudo isso. Ok? Então, só para satisfazer 2 importantes sentidos, os órgãos genitais e a língua, e por isso as crianças, né, não devem ser incentivadas desde pequenas, como muitas vezes estamos notando nos dias de hoje, e há pessoas lutando contra isso, de incentivar a sexualidade na criança, porque isso é a forma mais fácil de você perder a alma, porque dá muito prazer para a carne. E aí a criança vai expandindo aquilo, né? Até as pessoas que já chegam numa idade mais avançada, elas podem até ter 90 anos, elas estão ainda nesse programa da energia sexual. Então, desde pequeno, né, por isso que fala, eles eram o quê? Estudantes celibatários. Eles continham a energia da luxúria, que está no chakra 2, e iam para, né, os corpos superiores. Então, isso é muito interessante saber, né? Que a sociedade demoníaca, ela quer simplesmente
fazer com que você se perca nessa diretriz sexual, que chega até um ponto, se o homem não sabe se ele é homem, se a mulher é mulher, ou que ele é isso, que é aquilo, e cria-se toda essa, falar de gênero, né? Generalização do sexo ou da identidade sexual, e isso não é muito interessante para a vida espiritual. Então a vida espiritual tem que ter aquele né, métier de um homem, uma mulher, filhos, espíritos que Deus está mandando você e a esposa trabalharem juntos nesse contexto também, né, espiritual. E é assim que tem que acontecer. Então ele está falando aqui, a pessoa fica atada às condições materiais. Todas as condições materiais, você está condicionado por causa da sua língua, que você está sempre cocriando a sua própria prisão, e assim também como os órgãos genitais, que é onde a sua imaginação está sempre procurando se satisfazer. Então a cultura védica, ela já trabalha essa contenção da energia que vai fazer você ficar completamente preso à carne, ao desejo de estar assim, né, se relacionando com todo mundo. Então hoje em dia, né, nem se fala. Hoje em dia tem até aquele aplicativo, como é que chama? Acho que é Tinder, né? Tinder, que você vai lá no telefone e ali você já contacta uma mulher contacta um homem, já acontece tudo no mesmo dia. Aí amanhã já tem outro candidato, né? A mulher já tem uma lista de homens na sua agenda, que pode fazer qualquer coisa, o homem também. Aí não tem mais interesse, sim. Hoje em dia todo mundo nem quer casar porque tá tudo tão fácil, né? Eu fico com aquela mulher, a hora que qualquer mulher, a mulher fala que qualquer homem, aí tem essa guerra de feminismo com machismo, e é para isso que estamos agora atualmente, que é bem diferente do contexto védico, que havia, né, uma dignidade, a mulher, o homem, os filhos, tudo com a centralidade em Deus, não tinha essa confusão que tem hoje. Mas tudo faz parte, atualmente, de um contexto de limpeza planetária. As almas que estão encarnadas atualmente aqui no planeta Terra são almas de muito baixa evolução, são animalescas. E, naturalmente, quem é animalesco vive, né, no primeiro, no segundo, no terceiro chakras atuantes, e isso é normal deles, são instintivos. Né? Eles não têm essa ideia de vida espiritual, de cultivar com a família uma coisa mais espiritualizada, né? Tem muitas entidades, atividades religiosas que promulgam isso. Ah, vamos ler o Evangelho no lar, vamos ler o Bhagavad Gita no lar, o Alcorão no lar, vamos ativar esse lado para gerar luz, né? E aí, depois de Prahlada Maharaj falar todo esse verso, ele fala assim, de que jeito pode a entidade viva escapar? É um devoto puro falando. Como é que você vai escapar disso tudo se você está completamente submetido a essa zona de conforto, cheia de luxúria, de ambição e de autoestabelecimento num princípio egóico que se sente o centro do mundo e onde não tem Deus. Pode ser que você leve sua família um dia lá, um final de semana numa igreja, dentro dessa estado morno de ser, você vai na igreja, reza ali, faz sua confissão, mas sua vida continua do mesmo jeito, só para ganhar dinheiro e para desfrutar, e para ir para uma festa, tomar uma droga, e entretenimentos, mil coisas,
internet, você não tem tempo para praticar serviço devocional. Então, mais ou menos nesse contexto que Prahlada Maharaj está falando. Então, eu vou ler aqui o verso inteiro, que eu falei por etapas, para você pegar a inteireza do que Prahlada está falando. Como pode abandonar a companhia de sua família uma pessoa que lhe dedica tanta afeição e cujo âmago do coração está sempre repleto das imagens dos membros familiares? Especificamente, a esposa é sempre muito bondosa e compassiva e procura satisfazer seu esposo em um local solitário. Quem conseguiria abandonar a companhia de uma esposa tão querida e afetuosa? As criancinhas falam num linguajar entrecortado, muito agradável de ouvir, e seu afetuoso pai vive pensando sempre em suas doces palavras. Como poderia ele abandonar-lhes a companhia? A pessoa também tem muito carinho pelos seus pais idosos e pelos seus filhos e filhas. A filha é especialmente muito querida de seu pai, e enquanto está vivendo na casa de seu esposo, ela não lhe sai da mente. Quem conseguiria abandonar esta companhia? Além disto, no convívio em família, a casa é decorada de mobília, e nela há também animais e servos. Quem poderia abandonar semelhantes confortos? Apegado, o chefe de família é como um bicho da seda, que constrói um casulo no qual ele próprio fica preso, incapaz de sair de lá. Só para satisfazer dois importantes sentidos, os órgãos genitais e a língua, a pessoa fica atada às condições materiais. De que jeito ele pode escapar? Incrível, né? Então isso aí é um ponto bem legal para a gente refletir. Se as pessoas recebessem essa instrução, assim, ó, você vai ficar escravizado, controla seus sentidos, entende como é que é a historinha que vai acontecer na sua vida, que está acontecendo há várias encarnações, para você já não ficar mais tão apegado a esse contexto, né, familiar, onde seus pensamentos e emoções sempre vão estar dirigidos para eles. Falso ego. E você nunca dirige seu pensamento e a emoção com a mesma intensidade para Deus ou para a busca espiritual. Porque você está encantado, você já está hipnotizado por isso. Você não quer nada mais do que isso. A vida está boa para você. Você está confortável com isso. Você está bem, todo mundo te ama. Você ama todo mundo. Você é querido de todo mundo é querido por você. E nessa história você perde sua alma, né? Lógico que tem muitas famílias aí que são encarnações de demônios, onde está todo mundo brigando, né, entre si, assim, parece mais um inferno do que um paraíso. Mas aqui para lá está falando, né, desse contexto aí de mais védico, mais espiritual. Mas a maioria das famílias há um meio termo, né, entre o super agradável e o super desagradável. Então vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, no convívio em família, a principal atração é a bela e agradável esposa, que aumenta cada vez mais a atração doméstica. E também tem o lado feminino, né? Que o esposo também é muito agradável e estimula essa convivência doméstica.
No desfrute propiciado pela esposa, isso aí está falando da esposa, porque o homem geralmente ele tem mais uma atração sexual. A mulher não, ela tem mais uma atração por esse aspecto de manutenção, de proteção, né, de provisão, de ter um certo conforto. A mulher já tem essa natureza de gerar os filhos, a mãe. É bem diferente do homem. O homem não, o homem tem mais essa coisa mental mesmo, assim. Mas o homem também tem esse lado materno, né? Porém, dentro da configuração aqui que Prabhupada está falando e Prahlada Maharaj é isso. Por isso que ele está citando mais a relação do esposo nesses sentidos específicos aqui, né? No desfrute propiciado pela esposa, dois órgãos sensoriais se destacam, a saber, a língua e a genitália. A esposa fala palavras muito doces. Certamente isso é uma atração. Principalmente aquela esposa que está sempre elogiando, está dando sempre dá bons conselhos, dá uma força, né? É o braço direito do homem, ele fica muito encantado, ela nunca o ofende, porque ela entende, né, a mulher que tem essa coisa feminina, ela sempre vai conduzir o marido dela, porque a mulher é o braço forte do homem, a mulher psicologicamente é mais perspicaz. O homem é muito mental, a mulher trabalha com os dois lados do cérebro, né? O homem é mais racional, só trabalha mais com o lado esquerdo. Assim, falando no aspecto bruto mesmo, né? Hoje em dia está entrando muito espírito aqui nesse planeta que já tem esse aspecto yin ou feminino mais desenvolvido, que usa os dois cérebros, é um cérebro mais holístico, né? Mais emocional. Então tem toda essa gama de mentes que estão entrando em formas humanas, mas aqui ele está dando um exemplo do bruto, né? Mesmo assim. Então, certamente é uma atração quando você tem uma esposa que está sempre te ajudando no processo, seja espiritual, seja material. Isso cria uma ligação bem forte, né? Aqui a gente está falando isso por causa da língua, né? A língua também. Depois, para satisfazer a língua, aí que entra o perigo. Ela prepara alimentos muito agradáveis. E quando a língua está satisfeita, os outros órgãos dos sentidos, especialmente a genitália, ficam enérgicos. Né? Então, tem essa coisa da comida. Também tem a comida, por exemplo, do modo da ignorância, a comida do modo da paixão. São comidas que ativam, né, esse lado mais afrodisíaco. Então, aquela pessoa que é muito glutona, que come muito, né, isso aí tudo vai para uma satisfação e essa satisfação culmina num desejo, né, sexual, aflora, assim, porque está com muita energia. É uma luxúria, é um luxo, né? Essa vida sexual ativa, a vida sexual facilitada. Nesse sentido, né? Que a mulher sempre fala palavras doces, ela está sempre cozinhando coisas gostosas para você. Porque, né, antigamente tinha isso, o homem saía para trabalhar, a mulher ficava com os filhos, aí ele batalhava, trazia, e a mulher tinha essa função de fazer esse papel de dona de casa. Era assim. Antigamente era assim. Hoje em dia, as mulheres já não querem muito ficar nesse esquema, não. E aí, Prabhupada está falando, né? Quando a língua está satisfeita, todos os restos dos seus sentidos eles ficam com energia para você satisfazer. Então a mulher fazia aquela comida gostosa com a energia dela, né? Com o amor dela por você, imagina. Por isso que fala aqui, né, que no caso espiritual você tem que fazer o alimento oferecer para Deus. E aí você vai ficar com a energia espiritual. O alimento tem, a língua, né, tem esse problema da alimentação também, que você absorve a energia de quem fez o alimento.
Então, isso tudo vai sutilmente criando um tipo de prisão na vida da pessoa. Então, ele fala, especialmente a genitália, ficam enérgicos. Assim, a esposa dá prazer através da relação sexual. Vida de casado significa vida sexual. Como eu falei no Bhagavata, no canto 12, né, isso aí está sendo dito abertamente, que hoje em dia as pessoas só casam pela atração sexual. E também todo mundo se separa quando não há mais atração sexual. Não há esse lado espiritual. Então tudo é baseado nisso, o quanto que a esposa está me dando a energia sexual e a mulher pensa o quanto que o homem está dando o conforto que ela quer. É uma troca, né, de interesses lá no fundo. Então é assim que funciona, isso não é interessante. Interessante é a mulher e o homem crescerem espiritualmente. Eu estou espiritualmente com você e você está espiritualmente comigo. E nossos filhos vão receber o exemplo daquilo que nós somos em evolução espiritual. É assim que tem que ser. Porque a atração sexual é a atração do falso ego. Tá? Que não significa que uma pessoa que é espiritual não tenha uma vida sexual. Tem, mas é diferente. Não é uma coisa tão animalizada. Geralmente, né, dentro de um contexto mais rígido védico, você só vai fazer sexo para gerar filhos. Mas nos dias atuais, se pelo menos você tem uma esposa, né, que seja sua companheira e trabalhe espiritualidade, não tem como, né, você não praticar uma vida mais constante fora de gerar filhos. Mas aí você vai fazer tudo no padrão mais moderado, ok? Isto é atiçado pela língua. Vida de casado significa vida sexual. Isto é atiçado pela língua. Então ele está falando assim que essa energia sexual ela é aflorada principalmente pelo que você está ingerindo. É energia, né? O alimento tem uma energia X que vai ativar a energia sexual se ele tiver essa constituição do modo da bondade, da paixão ou da ignorância. Lá no capítulo 17 do Bhagavad Gita, Krishna descreve os alimentos que são do modo da bondade, quais são os do modo da paixão e quais são os do modo da ignorância. Por isso ele fala, você tem que se alimentar de alimentos do modo da bondade, e esses alimentos devem ser oferecidos para Deus, para serem espiritualizados. E você não oferece geralmente os alimentos, né, principalmente, né, a carne, o ovo, peixes, tudo aquilo que é derivado da falta de misericórdia para você obter aquele alimento, que é nada mais do que uma gula que nós não temos essa necessidade. Tá? Então ele fala, vida de casado, né, significa vida sexual, isso é atiçado pela língua. Depois vem os filhos. Um bebê causa alegria ao falar palavras doces, numa linguagem entrecortada, e quando os filhos e filhas crescem, o pai envolve-se na educação e o casamento deles. Então ele deve cuidar de seu próprio pai e mãe, e ele preocupa-se com a atmosfera social e procura agradar seus irmãos e irmãs. Cada vez mais ele se emaranha nos afazeres da família, tanto que deixá-los é quase impossível. Assim, a vida de casado torna-se um poço escuro, no qual o homem acabou caindo. É extremamente difícil que semelhante homem consiga escapar desta situação.
caso ele não receba a ajuda de uma pessoa forte, o mestre espiritual, que com sua corda resistente, que são as instruções espirituais, socorre as pessoas caídas. Uma pessoa caída deve aproveitar-se desta corda, e então o mestre espiritual, ou Krishna, a suprema personalidade de Deus, irão tirá-lo do poço escuro. Né? No Bhagavata tem sempre um exemplo bem interessante, que o elefante, né, para você pegar o elefante numa armadilha, eles botam uma elefoa dentro do buraco. E o elefante, né, cheio daquela vontade sexual, naturalmente ele cai nesse poço, e é a forma que você pega um elefante. Assim também o homem, né, cheio de desejos carnais, dentro desse contexto que ele vê acontecer a nível familiar, que é o seu desejo também constituir família, ele cai nesse poço fundo, né, como o Prabhupada fala aqui, no poço escuro, né? Ele cai nesse poço escuro e daí ele não vê mais luz, ele não tem mais luz, ele simplesmente se envolve nisso, e a nossa mente é programada, você só vê isso, você não vê muitas famílias assim, completamente espiritualizadas. Talvez na Índia ainda haja, né, essas famílias. Então você precisa da instrução de alguém que tenha, né, um avanço espiritual, ou que já viva numa família espiritualizada, e essas instruções são como uma corda jogada nesse poço, onde você vai se agarrar e vai sair. E vai tirar todo mundo do poço que está lá com você. Isso eu lembrei agora de uma palavra que eles falam, você faz uma reforma íntima e ajuda todo mundo a fazer uma reforma íntima. E daí, pela misericórdia de Deus, todo mundo acaba sendo iluminado. Mas a ideia, né, desses versos que a gente está lendo é que para lá da Maharaj está falando com as criancinhas de 5 anos, já mostrando, ó, é isso que acontece, isso que vai acontecer. Família é ruim, dinheiro é ruim? Não, tudo é ótimo, maravilhoso, desde que você tenha a sabedoria, essas instruções, né, que o mestre espiritual está falando, é o que a gente está falando aqui, nessa literatura, nesses capítulos, nesses versos que a gente está estudando. A gente está ouvindo o mestre espiritual Prabhupada e o mestre espiritual Prahlada falar, né? Quando você lê o Bhagavatam, é a literatura mais elevada do universo. O Bhagavatam é o fruto maduro da árvore védica. Ali está tudo condensado nesses versos. Lógico que a gente vai conversando aqui, isso que é o legal das aulas, né? Bater um papo, conversar, tentar assim pegar as realizações que a gente tem, trazer para esse contexto do verso, e assim tudo se torna inteligível. E aí você pode ver, poxa, estou nesse caminho já completamente inserido, e por isso que eu não consigo sair aqui desse poço escuro, porque eu tenho muita afeição, eu estou encantado. Pô, a minha esposa ou a esposa falando, mas o meu esposo é assim, tal, e acaba que você fica preso nessa história toda, né? Nesse verso aqui, ele falou basicamente tudo aquilo que nos circunda e que nos faz ficar confortável nessa vida, de tal maneira que nas últimas palavras aqui, Prahlada fala assim, de que jeito ela pode escapar? Ela não tem outra referência. Por isso que temos que saber que é uma cultura védica que ensina como gerenciar uma família, e com certeza, se você estiver vivendo transcendentalmente, a sua sensibilidade, o seu amor verdadeiro vai se manifestar, porque você vai ver que todo mundo ali da sua família, da sua esposa, é Deus presente, a super-alma ali agindo. Então isso é perfeito. Então a mulher se torna um par perfeito para a sua vida, e você se torna um par perfeito para a sua esposa. Os seus filhos, né, vão crescer com essa consciência já, entendendo. Né, eu dei um exemplo na aula passada, assim, que eu falei assim, às vezes a pessoa tem um conhecimento sobre droga,
que a droga faz mal, tal. Não, não entra na droga, porque vamos considerar esse termo, né, da família também, como se fosse uma droga, né, emocional. Mas vamos dizer a droga mesmo em si, aí ali você é falado, ó, não entra na droga, porque a droga vai fazer isso, as pessoas que estão drogadas, tal, entendeu? Ele está te avisando, está te avisando. Mas, se você um dia resolve entrar na droga e se afundar no poço escuro, né, da loucura, ou no poço escuro da perdição completa, onde você se afasta da sociedade, você vira um mendigo e vira às vezes um criminoso para querer mais consumir, né? Pessoas maravilhosas que entraram em drogas e hoje em dia tem outra personalidade, detonaram o corpo dela. Então, mais ou menos esse mesmo exemplo. Então, você fala assim, olha, não usa, não faz isso desse jeito, que isso aí vai trazer consequências onde você vai perder sua alma. Mas todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas se você tem a consciência, aquela droga ali, olha só quantas pessoas, olha o que está acontecendo, imediatamente é um discernimento. Eu falei, eu poderia experimentar, mas eu não quero experimentar, porque eu já sei que vai fazer mal. E assim também a criança, o brahmachari, que cresce numa cultura espiritual, ele fala, poxa, quando eu for casar e ter família, vai ser de determinada maneira. Então a família se torna uma bênção. A esposa, o esposo se tornam seres abençoados na sua vida, que estão conduzindo, né, nesse processo íntimo de espíritos afinizados com a consciência espiritual, vivendo em amor a Deus, e todo mundo voltando para o mundo espiritual. Vai contar louca dama. Então, hoje em dia, nesse mundo, é raro. Mas temos o conhecimento agora, né? Pelo menos agora. Vocês podem falar para outras pessoas dentro desse contexto que um devoto puro está explicando. E por isso que o Bhagavatam é maravilhoso, onde você é alertado. É alertado para chegar nesse ponto de discernimento completo, né, na sua vida. Ok? Então, a aula hoje, né? Hoje eu estou meio um pouquinho cansado, por isso que eu falei meio entrecortado, assim, igual as crianças. Mas é isso, então, estamos prosseguindo aqui no ensinamentos de Prahlada Maharaj, vamos ter bastante conversas a ter aqui nesse canal aqui de Krishna, né? Tentando fazer o melhor possível, sendo inspirado por Deus. Ok? Um beijo no coração, muita luz, muita paz, amo vocês, fiquem sempre com a presença de Deus em seus corações e vamos viver essa família espiritual, todo mundo, todos os animais, toda a natureza, o planeta Terra, a galáxia, todo mundo é uma família cósmica, cósmica. Quando você chegar nesse ponto, o seu amor vai ser incondicional, você não vai se sentir mais o centro do mundo, mas um aspecto unitivo com tudo. Isso é a grande família, quando não tem o eu, o centro, não, somos nós. Esse é a compreensão fraterna de existência, onde todo mundo é uma família divina, tendo Krishna, tendo Deus como Pai, e todo mundo, né, é o próximo, animal, todos os seres que às vezes nem sabemos da existência em outros planetas, todo mundo está irmanado nessas jornadas, né, em formas materiais para trabalhar essa volta para Deus, que lá é a família perfeita, né? O mundo espiritual é a família perfeita. Ok? Fiquem sempre com Deus. Haribo!